Bora bater um papo, live do Colunas Tortas, todas as terças, 10h30 da manhã. Vem comigo e bora pro vídeo. Poderia ser sua mãe, poderia ser sua filha. Ah, imagine se fosse sua mãe ou sua irmã. Não, irmão, você precisa desenvolver empatia básica com uma mulher. Não precisa ser sua mãe ou sua irmã, tá? Você só precisa ter empatia básica com uma mulher. Ah, imagine se fosse sua mãe ou sua irmã. Não. O que me pega muito desse tipo de papo é a dificuldade de conseguir lidar com o outro quando este outro é de fato um outro, quando ele não é parte do mesmo. Poderia ser sua mãe, poderia ser sua irmã, ou seja, poderia ser alguém da sua família, que você tem uma relação ali super próxima e tudo mais, mas não é alguém da família. E aí, como é que fica? É um tipo de papo que exige que uma pessoa torne o outro um mesmo, exige que a pessoa torne a outra pessoa em parte do mesmo, parte do grupo, parte do círculo próximo. É uma dificuldade de compreender o outro como outro e de lidar com o outro justamente a partir do não conhecimento de quem esse outro é. Porque a gente tá andando na rua, acontece uma besteira, isso vale pra literalmente qualquer situação, né? Não é uma situação que se refere só à violência contra mulheres, que se refere só à importunação, mas que vale meio que pra qualquer situação, né? Poderia ser sua mãe, poderia ser seu pai, poderia ser seu filho, ou poderia ser você, que é o ápice. É o máximo desse tipo de elaboração. Tá andando na rua, vê uma besteira acontecendo, não, mas poderia ser você, poderia ser sua mãe, poderia ser sua filha, poderia ser sua irmã, poderia ser seu filho. Mas e se por acaso, de repente, não for meu filho, minha filha, minha mãe, minha irmã? E se não tiver nada a ver comigo? Aí tá tudo bem? Porque o ponto eu acho que é o seguinte, né? Essa relação entre eu e outro faz parecer com que o eu, ele precise sempre se relacionar com aquilo que é idêntico a ele, que gera uma identificação, que tem uma similaridade. E nisso a gente sai de uma relação de eu e outro para uma relação do mesmo e do outro, do mesmo e da alteridade. E a alteridade, ela é eliminada quando a gente tenta forçar uma situação em que esse outro é parte do mesmo. E tudo se passa como se o mesmo fosse digno de algum tipo de respeito, de alguma consideração, de alguma proteção, enquanto o outro, esse de fato, ele pode ficar no seu lugar ali distante, que tá tudo bem. A gente força a barra para fazer com que o outro se transforme no mesmo. E quando o outro se transforma no mesmo, quando essa pessoa, que não é da minha família, é imaginada como alguém que poderia ser minha filha, começa a ficar um pouco mais razoável de ter uma abordagem que seja um pouco mais humana. Se torna humano porque virou parte da minha família. Se torna humano porque eu imagino isso acontecendo com minha mãe, com minha filha. E assim, eu acho que eu não preciso falar muito sobre isso, mas a dificuldade de se lidar com o outro é uma dificuldade muito comum e muito difícil de conseguir manejar, né? Muito difícil de conseguir tratar, de conseguir lidar em sociedade. Essa dificuldade com o outro, ela pode ser desde a outra nacionalidade, pode ser da outra cor, pode ser do outro grupo, mesmo morando no mesmo bairro, pode ser do outro bairro. Uma dificuldade de lidar com o outro como alguém que, de repente, simplesmente por ser alguém, tem algo neste alguém, simplesmente por ser alguém, em que o respeito, ele tá ali. A necessidade do respeito tá ali. A necessidade de olhar pra esse outro e, ao perceber nesse outro algo que existe em mim, que é a imposição do limite. Algo que existe em mim, que é a fragilidade que pede limite e que faz com que eu, enquanto um outro, também precise pedir limite. Ou seja, olhar pro outro e perceber, este outro tem um lugar no mundo, independentemente de quem ele seja, ele tem um lugar. E esse lugar, ele não dá pra ficar sendo invadido. Assim como eu, assim como literalmente qualquer pessoa. Essa visão que você tem no outro e você percebe que o outro é uma extensão de você, mas não uma extensão no sentido de da gente fazer parte da mesma coisa, da condição humana. É uma extensão dessa condição humana. Este outro que precisa do seu espaço para existir, ele é como eu que preciso do meu. E ao perceber isso, eu não só percebo que existe um outro, mas eu consigo delimitar o eu também. Eu consigo me delimitar, me colocar no mundo como alguém, em vez de só ocupar o mundo
como se o mundo fosse meu, em vez de só ocupar o mundo como se fosse um lugar de um livre trânsito para mim. Eu tenho a impressão de que o convívio em sociedade, ele só acontece quando esses momentos acontecem, né? E mesmo assim a maioria das violências acontecem em casa. Pois é, ainda assim, ainda considerando que este outro, no caso de violência contra a mulher, que esse outro, ele faz parte da família, ainda é necessário considerar que ainda assim, a maior parte das violências acontece em casa com familiares, com crianças, violências domésticas. Então talvez até seja uma péssima estratégia considerar que essa pessoa é da família, né? Se for pra gente ser um pouco irônico aqui, talvez o certo seria dizer assim, né? Imagina que essa pessoa é um homem, tipo assim, né? Imagina que essa pessoa é um homem, poderia ser um homem. Imagina que esse neurodivergente poderia ser um neurotípico, algo assim. Porque, no fundo, essa proximidade, essa transformação do mesmo, ela tem um nível, que é o nível da normatização também, né? E esse nível da normatização, ele faz com que esse outro precise ser o mesmo, não só do mesmo círculo social, mas que também pertença no mesmo lugar normatizado. Essa pessoa que tá sofrendo racismo, ela de repente poderia ser branca, né? Então pensa duas vezes. Tipo isso. Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só pra você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim, de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também e depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros, elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, desvendando a microfísica do poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na história da loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da Modernidade Líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Jorge Scanguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. E aí me pega que esse desenvolvimento de uma empatia, ele precisa necessariamente também que seja desenvolvido um senso de alteridade, né? De percepção do outro. Daquele entendimento que é assim, eu não tenho que me colocar no seu lugar. Eu posso só perceber que você é um outro e que você existe. Eu posso só perceber que você está aí. E que enquanto um outro, você é um outro sujeito. E que passar por cima de você talvez não seja a melhor ideia. Porque o convívio em sociedade só vai acontecer se eu não passar por cima de você. Muito mais do que me colocar no seu lugar. Porque se colocar no lugar do outro tem aí uma distância que é muito complicada. Tem aí uma coisa que é assim, existe uma fantasia desse outro para que eu possa me colocar dentro dessa fantasia e me transformar, portanto, nesse outro para tentar ter essa empatia. O senso de alteridade é a simples percepção de que o outro é um outro e de que as coisas acontecem com todo mundo, comigo e com os outros. É o entendimento de que o outro é um outro sujeito e não um outro objeto. Desde que
criança, a gente aprende a partir de familiares, a partir de professores, adultos, por aí vai, aquelas coisas do tipo, né, tem que tratar os outros do jeito que a gente gostaria de ser tratado, né? Você gostaria que fizessem isso de você? Essa também é uma maneira de colocar pra você, desde o seu início, né, desde a sua tenra infância, que o mesmo é a primazia da relação com o outro. A primazia da relação com o outro é transformar o outro em mesmo, é transformar um outro em alguém que é tipo você. Você gostaria que fizessem isso com você? E aí a gente vai crescendo e vai percebendo que as coisas que a gente gostaria ou não gostaria que fizessem com a gente, ou que deixassem de fazer com a gente e tudo mais, são diferentes, né? Cada pessoa vai ter ali as coisas que gosta, que não gosta, que tolera, que não tolera, que tá afim de estar ali participando e que não está afim de estar participando. As pessoas tendem a ser muito diferentes. E se for pra levar a ferro e fogo essa coisa do não fazer pro outro o que a gente não gostaria que fizesse com a gente, e portanto fazer com o outro aquilo que a gente imagina que a gente gostaria que fizesse com a gente, a tendência é transformar a convivência numa convivência sempre entre iguais, sendo que na prática nós não somos iguais. Na prática nós somos diferentes. O que nos iguala é justamente a diferença. Só que é mais complicado lidar com a diferença. É mais complicado você ter uma frase pronta, curta, que dá conta de estabelecer uma norma com a diferença, de estabelecer uma norma para lidar com este outro que você não sabe quem é, que você não sabe o que gosta, o que deixa de gostar, que você não sabe como gosta de ser tratado, como não gosta, que você não sabe nada, basicamente. E esse outro que vira um enigma, para ele se transformar em algo que não é tão enigmático, a gente transforma em parte do mesmo. Poderia ser sua filha, poderia ser sua mãe, poderia ser sua avó, poderia ser teu amigo, poderia ser teu filho. Nunca o outro é somente um alguém que talvez mereça um respeito simplesmente por existir como tal, simplesmente por ser um alguém. Pô, é claro que eu não tô falando isso como uma crítica ao rapaz do vídeo, o Henrique Ponto Lógico. Não é sobre isso, né? Muito provavelmente a intenção dele é boa e a reflexão dele é super válida, porque existe um quê estranho nessas frases, definitivamente. Existe uma coisa muito estranha aqui. Mas eu fico pensando se o lance é a empatia, né? É se colocar no lugar do outro, se talvez o lance é simplesmente perceber o outro como outro sujeito, como alguém que não precisa se provar para ter um pingo de respeito, por exemplo. Tudo bem? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira às 10h30 da manhã e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.